O Último Gigante, novo filme emocionante que vai te conquistar no primeiro minuto na Netflix. Logo de começo temos sons de cataratas do Iguaçu ao fundo, um rugido constante e majestoso de água caindo. O som de pássaros da Mata Atlântica e o barulho de pássaros em uma trilha de madeira. A música é um tema de cordas suaves, melancólica, com um violão acústico que traz uma sonoridade latina e nostálgica. Existem feridas que o tempo não cura. Ele apenas a enterra sob camadas de rotina e silêncio. Mas, como as águas implacáveis do rio Iguaçu, o passado tem uma força própria. Ele escava, ele insiste e, eventualmente, ele transborda. O que você faria se o homem que definiu a sua vida pela ausência, o gigante que te abandonou quando você mais precisava, reaparecesse na sua frente pedindo o que ele mesmo jogou fora? O tempo. Então é uma história emocionante que você vai entender muito melhor aqui. O filme que está emocionando os assinantes da Netflix, conquistando o top 10 com uma história de humanidade bruta, é O Último Gigante, estrelando o lendário Oscar Martinez e o talentoso Matthias Mayer. Este drama argentino e brasileiro nos leva às fronteiras da alma, onde o perdão é a trilha mais difícil de percorrer. Então prepare-se, porque em Puerto Iguaçu, as quedas da água não são as únicas coisas profundas e perigosas. A trama nos apresenta Boris, interpretado com uma vulnerabilidade contida por Matthias Mayer. Boris é um guia turístico em Puerto Iguaçu. Um homem que ganha a vida mostrando a grandiosidade da natureza para estranhos, enquanto mantém sua própria vida em águas rasas e seguras. Aos 28 anos, ele construiu uma existência baseada na autossuficiência e no distanciamento emocional. Para ele, as cataratas são um cenário de trabalho, não um lugar de mistério. Boris é retrato de um abandono que nunca foi processado. Ele vive com a mãe, vivida pela excelente Inês Esteves, em um equilíbrio frágil que depende do esquecimento. Ele é um homem que conhece cada trilha da floresta, mas que se perdeu dentro de si mesmo no dia em que seu pai cruzou a porta de casa para nunca mais voltar. A vida de Boris é estável, mas é uma estabilidade construída sobre o vazio. Olha só, então ele foi abandonado pelo pai praticamente desde pequeno, ficou muitos anos sem pai, né, só com a mãe ali, e esse trauma é muito forte, e isso retrata muitas vidas na vida real. Essa jornada aqui, essa história aqui, tem muitas pessoas que vão se identificar, porque é um filme emocionante mesmo e que pode parecer com várias vidas aqui no Brasil ou fora do mundo também. E se você está gostando, aperte o dedo no gostei, que é o joinha, o like, e também aperte o dedo no se inscrever e hype o vídeo. O terremoto emocional começa quando Julian, interpretado pelo icônico Oscar Martinez, que fez O Cidadão Ilustre, reaparece sem aviso. Julian é o último gigante do título, um homem que, na memória de Boris, era uma figura mítica, mas que a realidade revela como alguém cansado e envelhecido é carregado de arrependimentos. Ele não volta com desculpas fáceis, ele volta com a urgência de quem sabe o tempo e um recurso finito possa tentar, uni-los novamente. Ele vai voltar ali a aparecer para conhecer o filho que ele abandonou. Imagine só a reação do filho, né? O filho vai ficar bravo no começo, o filho não vai gostar e vai conseguir ter essa relação ou não. Vamos entendendo se eles vão conseguir se unir ou vão ficar separados para sempre. No começo, com certeza, o filho vai ficar com muita raiva dele, né? Oscar Martinez entrega uma atuação de gala.
Seu Julian não tenta ser simpático, ele é um homem que sabe o tamanho do estrago que causou. O encontro inicial entre pai e filho é filmado com uma crueza dolorosa. Não há abraços ou lágrimas cinematográficas imediatas. Há um choque de raiva e um silêncio que pesa mais do que as toneladas da água das cataratas. Julian quer reconstruir o tempo perdido, mas Boris sabe que o tempo não é algo que se recupera, é algo que se vive. E ele teve que viver o seu sozinho, sem o pai. Então o pai jamais vai conseguir, conseguir o tempo perdido. Ele vai conseguir reconstruir talvez tempos novos, tentar mostrar o lado bom dele, o lado ruim dele pro filho dele também. O filho dele tentar também mostrar como ele foi criado, como o caráter do filho, como a mãe ajudou ele a se formar, Porque o pai foi um cara ausente, então é muito difícil essa relação, mas tem fatos reais, em casos reais, que o pai volta depois de anos ali, que abandonou o filho e consegue construir uma relação boa, mas não tão forte como aquela desde pequeno, Mas tem muitos fatos também que o pai cria o filho desde pequeno e o filho abandona o pai e nunca mais quer falar com o pai também. Existe tudo isso também. E é uma jornada entre trilhas e memórias. O filme transforma-se em um road movie emocionante dentro da região das cataratas. Julian convence Boris a acompanhá-lo em uma última jornada pela região, usando o pretexto que resolver pendências do passado. Enquanto percorrem as trilhas emirantes que Boris conhece tão bem, a dinâmica entre os dois começa a mudar. Olha que legal, hein, gente? Vai ter muito choro aqui. Quem gosta de se emocionar vai se emocionar muito. Então aperta o dedo no gostei aí e também compartilha esse vídeo. Deixa um comentário falando se você gosta de filmes emocionantes, tá? A direção utiliza a geografia de Foz do Iguaçu como uma metáfora visual poderosa. As águas calmas antes da queda representam a tensão superficial da relação deles. A garganta do diabo é um turbilhão de emoções reprimidas que finalmente precisam ser encaradas. Cada conversa forçada e cada memória resgatada funciona como uma pedra retirada do caminho. O filme explora a cura de feridas profundas através da convivência forçada, onde a beleza da natureza contrasta com a frueza e dos erros humanos. Gente, é bem feroz mesmo. Será que eles vão conseguir ali curar as feridas? Eu acho que o amor consegue vencer se os dois estiverem de peito aberto para conseguir aceitar um ao outro. Na verdade, o erro é do pai, porque o filho não pediu para nascer. E no caso aqui, o pai, eu acho que ele tinha uma família, e o Boris é filho extraconjugal, um filho da amante dele, por isso que ele não pôde assumir, mas não interessa, deveria ter assumido, não deveria ter abandonado nunca um filho, não se faz isso, gente. Não coloca uma vida na terra para abandonar, é muito triste isso. Tomara que aqui na história eles consigam se conectar e ter uma volta, uma volta legal entre pai e filho, mas o tempo passou, anos foi perdidos, então ele se criou um homem, o pai não viu o filho dele virar um homem, é muito difícil isso. Meu pai sempre foi como as cataratas para mim. Algo grande demais para entender, barulhento demais para ignorar e perigoso demais para chegar perto. Agora que ele está aqui, percebo que até os gigantes podem secar. O que a água que passou, Boris, essa nunca volta para o rio. Então ele diz, o Boris diz isso, que essa água passou e não vai voltar mais. Ela vai cair nas cataratas, ela vai embora, vai vir uma água nova para eles poderem aproveitar mais. Vamos ver o que vai acontecer, Muito interessante. O Último Gigante é um exemplo perfeito da força do cinema argentino contemporâneo. Diálogos afiados, foco no desenvolvimento de personagens e uma capacidade única de transformar dramas cotidianos em tragédias épicas da alma. A química entre Matias Mayer e Oscar Martinez é o que sustenta este filmaço. Mayer consegue transmitir a transição
da armadura de ferro de Boris para a pele sensível de um filho que ainda quer ser amado. É nessa parte que todo mundo vai se emocionar com certeza, né? Se ele conseguir tirar essa raiva do pai dele, o pai dele conseguir alcançar o coração deles, vai ser uma cena muito emocionante. E Inês Esteves, como a mãe de Boris, traz uma camada crucial de realismo. Ela representa a terceira ponta desse triângulo de dor. A mulher que teve que recolher os cacos quando o gigante partiu. Suas cenas com Martinez são carregadas de uma história não dita, de um amor que se transformou em sobrevivência. Então ela com certeza, né, sofreu muito porque ela amava esse cara, né? Esse cara conquistou ela, mas o cara era casado e ela acabou ficando grávida desse cara e o cara abandonou ela. Ela poderia ter ido atrás do cara, acabado talvez com a vida que o cara tinha com outra mulher, com outros filhos, a outra família, mas ela preferiu deixar na mão do cara, o cara escolher, né, o que vai fazer. E o cara pagar o preço, porque ela conseguiu criar o filho sozinha, né? E porque O Último Gigante está conquistando a Netflix, emocionando todo mundo que assiste. Se você está em busca de um filme que te faça refletir sobre suas próprias revelações e sobre o peso das escolhas, aqui estão os motivos para você assistir. Um dos motivos é o duelo de atuações. Ver Oscar Martinez em cena é sempre uma aula de atuação. Ele e Mayer formam um par inesquecível. Você vai ver muitas cenas emocionantes nesse filme. Temos um ponto muito bom que é o visual deslumbrante. A fotografia do filme é um tributo às cataratas do Iguaçu, capturando a região de uma forma poética e grandiosa. Outro ponto muito bom é o roteiro emocional. A história evita o sentimentalismo barato para focar na verdade difícil da reconciliação. Nem tudo é perdoado, mas tudo pode ser compreendido. Olha que frase linda, com certeza, né, gente? Outro ponto muito bom é temas universais. O abandono paterno, a busca por identidade e a coragem de encarar o passado são temas que ressoam em qualquer cultura. Isso é verdade, isso tem em todas as culturas, no mundo inteiro quase tem os pais que abandonam filhos, sempre tem relatos todos os anos, as estatísticas estão aí para provar isso, e isso passa uma reflexão muito boa para a vida real. E no ato final, Julian revela o verdadeiro motivo de sua volta, e Boris é colocado diante de uma decisão impossível. Não se trata mais apenas de perdoar o passado, mas de definir como será o futuro. O clima do filme acontece em um dos pontos mais isolados das quedas, onde o barulho da água é tão alto que eles precisam gritar suas verdades. É um momento de catarse puro. Boris precisa decidir se vai continuar sendo o homem definido pela ausência do pai ou se vai se tornar um homem capaz de lidar com a sua presença. A decisão final é filmada com uma delicadeza que respeita a jornada de ambos. O desfecho de O Último Gigante não entrega um final feliz de conto de fadas, mas um final honesto, onde a cura começa com a aceitação da cicatriz. Muito legal, O Último Gigante é um filme sobre a fluidez da vida. Ele nos lembra que somos como os rios. Mudamos o curso, enfrentamos quedas brutais e carregamos sentimentos do passado, mas precisamos continuar seguindo a direção ao mar. Julian pode ter sido o último gigante na mente de Boris, mas Boris descobre que a verdadeira grandeza está na capacidade de seguir em frente. O rugido das cataratas continua constante. O sol nasce sobre a névoa, criando o arco-íris sobre o abismo. Boris e Julian estão lá, dois homens pequenos diante da imensidão, mas maiores do que eram antes de se reencontrarem. Então, se você gosta de se emocionar, gosta de filmes emocionantes, acesse agora a Netflix e procure O Último Gigante.
e prepare-se para uma experiência emocionante que vai lavar sua alma. Mas um aviso, leve os lenços porque a força dessa correnteza vai te levar fundo. A trilha foi percorrida, o passado foi encarado e a vida flui como o Iguaçu. Você está pronto para mergulhar nessa história? Então vai lá e assista. E também, se quiserem outras indicações, veja a nossa playlist chamada Vídeos do Momento, que vai estar aqui na descrição. Se vocês gostarem de alguma indicação, essa ou de outras, já aperta o dedo no gostei lá e também deixe um comentário carinhoso pra gente falando sobre o que achou do nosso vídeo, tá bom? E se você gostou do nosso canal, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o dedo no gostei, ative o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal, tá bom, gente? E é isso. O canal, sobretudo, agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.